Então pessoal, aqui é o resultado do Novos Talentos. Primeira vez que a gente aqui na Bonsai Zen, um evento aqui com o Carlos Tramuja. Então, teve 4 participantes, então serão premiados 4 participantes. Então, em primeiro lugar ficou a planta número 4, a planta do Juliano. Pelo quarto lugar? Tá, fica aí. Não, é pelo quarto aqui, eu pedi o quarto lugar? Tá. Como é que é? A planta número 3. Planta número 3, quem fez o número 3? O Guedes. Guedes ficou em quarto lugar com a planta número 3. E foi a premiação. O fim ganhou o vasinho mais bonito. Tá. Terceiro lugar, a planta número 2. A planta número 2. A planta número 2 é minha. Não, aqui ó. Na mesa aqui ó. Ah, na mesa. Essa é minha. É, Jean. Parabéns, Jean. E segundo lugar, a planta número 5. Essa aqui. Quem fez? Tá aí ó. Essa aí é o segundo lugar. Gabriel, parabéns. Valeu, Gabriel. Em primeiro lugar, a planta número 4, que é a do Juliano. Aí, ó. Pode ter comido 2 vezes, Juliano. Valeu. Obrigado a vocês aí. Vamos puxar do tronco, já mostra um pouco mais de conhecimento também da coisa, porque os troncos todos retos, né? De todos eles. E todos aqui trabalharam com a inclinação do tronco aí para poder favorecer o desenho da árvore. Então nessa aqui, por exemplo, claro, ele utilizou aqui o primeiro galho. No momento em que você faz uma inclinação dessa aqui, por exemplo, o galho aqui no momento do plantio ele vai ficar praticamente encostado aqui no vaso, né? Quando for fazer o plantio. Então isso não se levou em consideração, e os galhos aqui do junípero tem que prestar atenção, sempre tentar fazer a cobertura do galho. Então um galinho como esse aqui, por exemplo, tem que dar um giro aqui assim, ó, sabe? Para abri-lo aqui um pouco mais. Ele faz sempre essa volta aqui, em vez de ele ficar fechado nesse sentido aqui. Então um galinho reto aqui, tá vendo lá hoje? Esse aqui dá para fazer um movimentinho para cá e puxar ele para fora aqui para você poder abrir mais. Então esse galinho aqui tá bom, apesar de ele ser um pouco baixo. Agora esse aqui ficou muito chapado, tá vendo? Ele ficou sem conicidade aqui no ápice. Quando você olha aqui, você só vê e enxerga a copa reta. Então assim, faltou definir um galho aqui para esse lado. E daí você pensa assim, não, mas como é que eu ia definir o galho para esse lado? Não sei, ia depender do momento da estrutura, se deixou ou não. Mas tinha que ter algum galho para esse lado aqui, entendeu? Tinha que ter alguma estrutura aqui mais embaixo. E a outra coisa é que essa curvatura aqui até a gente faz, né? Mas você costuma não deixar ela voltada lá para trás. Então quer dizer, se você tivesse feito o giro para esse lado aqui, ó, e levantado ele aqui um pouco assim, por exemplo, talvez aqui você tivesse criado o galho que faltava aqui, por exemplo, e criado uma copa aqui que fosse um pouco diferente, que fosse mais arredondada, né, digamos assim, mais redonda, entendeu? Não chapada. Aqui também outra coisa é que esse galho aqui, ó, ele tem ele não está muito conectado aqui no trabalho, porque é um galho que ficou muito isolado. Nos casos assim, muitas vezes tem que ter um galho aqui para fazer um pouco uma cobertura aqui, ó. Tá vendo? Que você vem aqui com a copa, por exemplo, mais aqui com ela assim. Bom, eu estou mexendo aqui, desculpem, mas um pouco assim, tá vendo? Vem aqui, daí você está conectado com esse e com esse aqui. É muito diferente de você não ter isso aqui e ficar só com um galho exposto assim, dessa forma, tá? Então, essas são aí as considerações aí que eu tenho para fazer aqui. E é mais ou menos isso. Agora aqui, de qualquer forma, já mostra mais experiência, porque chegar nesse ponto aqui do bonsai já é um caminho longo,
né, de você poder entender a questão do tronco, do movimento, da limpeza, do posicionamento do tronco. Então isso aqui já mostra que existe um conhecimento aí. Esse foi o terceiro, né? Aqui até tá, o teu tá razoável aqui, tá vendo? Porque ele segue mais ou menos uma mesma linha, tá vendo? De movimento, aqui tem uma coerência. Esse tipo tridente aqui, ó, isso é muito feio, a gente não usa isso aqui, tá vendo? Ângulo reto assim, tá? E esse galho grosso aqui também tá muito ruim. Aqui na frente, como ele tá para esse lado aqui. Galho grosso aqui nessa altura estaria bom. E daí você me diz, mas aqui daí eu ficaria sem nada. Eu não sei, porque não fui eu que fiz, eu não estava presente. Aqui a gente julga na realidade o resultado final. Então normalmente quando a gente faz esse trabalho aqui no galho, o galho não pode vir para cá, ó, e voltar para frente. Entendeu? Se você precisa cobrir aqui, tudo bem. Mas a lógica dele é que ele avance, né, para frente, que não que ele volte para trás. Então, como é que eu vou fechar aqui? Pois às vezes você tem que fazer alguns malabarismos, mas é só para você saber que esse tipo de situação, esse tridente invertido aqui, a gente realmente não usa. Essa parte de cima aqui tá bem boazinha, é quase que se eliminasse esse troço todo aqui, eu ficaria nisso, quando eu até mais bonito. Fazer um gin aqui curtinho, né? E usar só todo. isso aqui pra lá. Só todo, tá super bem aramadinho, tá compacto. Quando você olha de cima aqui, você vê que existe, na grande maioria dele, uma coerência e a preocupação de fechar os espaços. Às vezes o que a gente precisa melhorar é essa questão de você estudar melhor essa possibilidade. Isso aqui esse galho teu aqui está todo ruim, mas ele aqui já estaria bom se realmente não existisse galho, ele talvez tivesse até melhor. A copa está todo firme, tá vendo? Isso aqui mostra que já existe um conhecimento também de aramação, tanto quanto nesse aqui, né? Que isso aqui é o grande começo para você desenvolver o bonsai. É você ter habilidade, é como se ter lá o pincel, a tela, já saber preparar a tinta, ter o pincel, o resto é prático. Né? Amar, pensar que você tem. Esse aqui é do Guedes. É você? É. Esse também foi uma planta difícil, viu, Guedes? E também deu uma inclinação, ó. Galho aqui que está funcionando esse arame, só que também reto aqui, falta, por exemplo, fazer um movimentinho assim, que ele mais ou menos tenha uma coerência. Esse gin aqui, ó, na realidade ele ficou infeliz aí como ele tá, porque ele ficou reto, então assim, é muito ruim, é muito feio você olhar isso. Aumentar e ver a inclinação dela? um gin reto, é possível que tivesse que inclinar para esse lado aqui, ou aumentar mais para isso aqui não existir. Não poderia ter deixado isso aqui reto. E depois aqui os dois galhos que vêm, né? Você, na realidade, também já demonstra aqui conhecimento, porque independente da dificuldade que a planta apresentou, você soube criar os volumes aqui para que pudesse mostrar para nós aí uma árvore também. Só que nesse caso aqui, a copa aqui foi para trás, ela subiu, ela está aqui, existe uma copa diferenciada. Agora esse galho aqui também, né? Ele tá ruim isso aqui. Tava tudo para trás ele tava. Ficaram esses dois galhos aqui, ó, retos aqui para trás, ó, também, ó, tá vendo? Retos e depois com uma curva acentuada. Às vezes, viu, já que você fez essa movimentação toda, às vezes isso aqui talvez tivesse que ter vindo aqui assim, ou esse, por exemplo, poderia ter o gin, mas ele às vezes mais coberto um pouco para não expor tanto isso aqui dessa forma. Ele exposto assim ficou muito ruim. Aqui eu não sei realmente como é que você poderia fazer. O galho estava muito virado para trás. Não, mas tá bom, também é um bom trabalho aqui a aramação.
Isso aqui é difícil fazer, cara. Muitas vezes vai julgar um troço aqui, você faz aquela aramação playground, sabe qual é a playground? É tipo gangorra, assim, você mexe no galho aqui, balança o outro junto, assim. E aí isso não funciona. Aqui não, já mostra que existe uma independência aqui entre os galhos. E esse aqui, que é o vencedor, foi uma planta pequena. Você vê que ele usou uma boa inclinação aqui também, porque a planta dele no fundo era assim, né? Tronquinho reto também. Então aqui precisou usar aqui uma boa inclinação aí bem acentuada. E aqui demonstra, para mim, uma pessoa que já tem mais experiência com juníperos também, né? Ele tem aqui um monte de defeitos também, né? A gente, quando vai fazer um comentário desse, a gente tem que falar sobre os defeitos, né? Esse galho aqui, por exemplo, é um galho que, claro, ele cobre um espaço importante, mostra que você tem uma visão aí de estrutura de uma árvore, do que representa uma árvore, e você usou esse tipo de artifício para cobrir aqui. Mas é um galho que não é daqui, né? Então, assim, nós deveríamos até desconsiderar esse galho aqui, ó. E mesmo assim poderia até passar sem ele, porque nesses casos a gente o que faz é pensar que muitas vezes esse galho aqui, ele não precisa estar nessa posição aqui, você não precisa enxergá-lo aqui, ó. Você pode tê-lo aqui atrás como um galho de fundo, que ele só faz um volume aqui traseiro, para só te dar uma sensação de profundidade lá. Não precisa fazer esse tipo, às vezes você simplesmente como um fundo aqui, ó, um fundinho assim, ó, às vezes já é o suficiente. Você quando vai olhar, você enxerga através da árvore, você vê que tem um volume aqui que preenche esse espaço, mas não força tanto a barra como ele aqui, ó, né? Não estando na posição. Fora isso, os galhos todos também, ó, firmes e posicionados, manteve uma boa massa verde, os três, ó, ninguém sacrificou demais, ninguém exagerou demais, e isso é uma coisa boa. Então esse é o meu comentário. Querem fazer algum outro comentário ou não? Todo mundo quietinho, ninguém falou nada. Faça você, que é o ganhador, qual é teu comentário sobre a tua árvore? Qual foi a maior dificuldade que você enfrentou nesse processo? Essa primeira impressão que ela tinha de tronco reto, né? Eu tive que dar uma inclinação para ela. E achar um caminho para poder balancear a copa ali, né? Aí tinha fiz um vinho atrás aqui, um vinho na frente. Aqui eu iria fazer um galho, mas ia pesar demais para aquele lado, eu decidi eliminar ele. Você sabe que uma das coisas também aqui, ó, que ajuda nessa árvore aqui, é o fato de ter um tronco e os galhinhos todos aqui serem proporcionais a esse tronco, né? Ou seja, se sacrificou os galhos mais grossos e se trabalhou só com os finos que existiam. Isso também é importante para o trabalho. Não são todas que apresentam essas possibilidades aí, mas está muito bem, parabéns. Alguém quer perguntar alguma coisa ou não? Chove aqui em Tijuca, né? Meu Deus do céu. Meu Deus. Foi 2 dias de chuva intenso. Muita chuva. Exposição. Quer comentar alguma coisa, Dirceu? Não, tranquilo. Dirceu vai falar agora. Fala aí, Dirceu. Quero parabenizar a todos, né? Eu já participei de 2 novos talentos lá no Museu do Bonsai de Minas Gerais e não é fácil. E mais quando o cara vem aqui e fala que o tempo está acabando. Então, parabéns para vocês. Todas as plantas, você pegar a planta desse jeito e deixar igual essas aí, é um grande trabalho. Parabéns. É um grande trabalho, sem dúvida nenhuma. É bem trabalhoso transformar isso nisso, porque todas são assim. Então, trabalhar é bem trabalhoso. Parabéns para vocês. Para palmas, então.
É isso! Boa!